antes de entrar, eu já sabia que eu podia perder. E entrei assim mesmo. Olha, Bitcoin está oscilando entre 62 e 63 mil dólares. E o investidor que está pensando em agir nesse momento não tem certeza se é fundo, se vai cair mais, se é armadilha. Existe uma ordem que a maioria inverte. A maioria entra primeiro e só depois, quando o preço cai, começa a pensar em quanto estaria disposto a perder. Começa a negociar com o desconforto. Começa a decidir o que faz se cair mais 10%, mais 20%, mais 30%, mas depois de ter entrado. Mas essa negociação deveria ter acontecido antes de você entrar. Embora nada garantisse algum resultado, mas muda completamente a qualidade da decisão e o que acontece com o investidor enquanto o mercado vai se movendo. Percebe? O investidor que não definiu antes quanto ele estava disposto a perder, ele fica refém de cada movimento do mercado. Cada queda reativa, aquela pergunta que deveria ter sido respondida antes. Até onde eu aguento? E essa pergunta, respondida no meio da queda, quando o desconforto vai crescendo e está presente e aumentando, raramente tem uma resposta clara. E o que acontece nesse momento é muito importante. O investidor, ele está dentro da turbulência, dentro da posição. O preço caiu 10% desde que ele entrou, ou mais, 30%. Ele olha para o número e percebe que não sabe o que fazer. Porque como ele não definiu antes, ele não sabe qual que é o limite que ele suporta. Então ele começa a negociar com ele, tá? Como a gente estava vendo. Se cair mais 5, eu saio. Aí cai 5 e ele pensa, bom, talvez seja melhor eu esperar para recuperar. E fica. E aí cai mais. E cada queda, a pergunta fica mais difícil de responder. Porque agora tem uma perda acumulada. Às vezes de 40%, 50%. Percebe? E essa perda acumulada vai distorcendo a capacidade dele de pensar, o julgamento. O investidor que está no vermelho, ele está sob pressão, né? E aí ele tem que tomar uma decisão como se ele tivesse do zero, mas ele não está no zero, ele está no meio de uma queda, né? Ele está tomando uma decisão contaminada pelo desconforto enorme daquilo que ele já perdeu. E esse desconforto puxa para manter a posição muito além do que faria sentido para ele, na esperança de recuperar ou sem ter a tolerância para pagar o preço, né, da queda e sair às vezes com prejuízo, né? E aí normalmente sair no fundo, no momento em que a dor fica insuportável. Muitas vezes a pessoa sai, porque ela não aguenta mais. Nenhuma das duas respostas que nós vimos até aqui, ela vem de análise, mas ela vem da ausência de um critério que teria que ter sido definido antes. O investidor que definiu, ele entra diferente. Ele não tem certeza do que vai acontecer, mas com a clareza sobre o que faz se as coisas não saírem
que ele vai fazer se as coisas não saírem do jeito que ele esperava? Essa clareza não elimina o desconforto e muito menos o risco, mas coloca ele numa outra posição, numa outra relação com ele mesmo. Aceitar a perda possível antes de entrar não é pessimismo, não. É um reconhecimento de que o mercado não te deve nada, de que qualquer entrada carrega um risco real, de que você fingir que não carrega não elimina o risco, só elimina a preparação para lidar com ele. E aí você perde muito com isso. Aceitar a perda possível antes de entrar não é só uma estratégia financeira. É um ato psíquico, gente, de capacidade de ficar com a possibilidade do resultado negativo, sem precisar afastá-lo, sem precisar convencer você mesmo de que não vai acontecer, isso não vai acontecer, sem precisar da certeza da vitória para conseguir agir. Isso é diferente do investidor que entra porque ele está convicto de que vai subir. E esse investidor, ele não aceitou a perda, ele negou a perda. E quando o mercado cai, a negação desmorona e junto com ela a capacidade da pessoa pensar com clareza. Porque se tem uma coisa importante, é a gente poder pensar com clareza. O investidor que aceitou antes, ele continua podendo pensar, mesmo quando o mercado cai, porque o pior cenário já foi processado na cabeça dele. Não está mais à espreita, esperando para desmontar a decisão dele. O risco consciente não começa, gente, quando você clica para comprar. Começa quando você consegue ficar com a resposta para a pergunta que a maioria adia: quanto eu estou disposto a perder? O problema não é só perder dinheiro, é descobrir quem você se torna quando você perde. Eu sou psicanalista Gisele Brito. Se inscreva no meu canal e me ajude compartilhando esse vídeo.